Nesse vídeo eu quero realizar aqui uma crítica, uma análise sobre alguns dos ensinamentos do Eckhart Tolle, principalmente nesse livro dele que chama Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência. Muito do que eu falar aqui veio desse livro, em que o autor ele vai pegando várias frases do Eckhart Tolle, fazendo uma identificação de qual que é o pensamento dele, e vai analisando, qual que é a visão do Eckhart Tolle sobre o problema do sofrimento humano? Qual que é a solução que ele dá? Qual que é a visão que o Eckhart Tolle tem sobre a maldade, sobre a moralidade, sobre o problema do sofrimento humano, sobre Deus, sobre a salvação? E ele vai, analisando o pensamento do Eckhart Tolle. E nós vamos investigando sobre as origens do pensamento do Eckhart Tolle, da onde que ele extraiu suas ideias, e se o que ele fala faz algum sentido ou não. Porque é muito importante, antes de você pegar uma doutrina para seguir, você pegar algum ensinamento de algum desses gurus, que nem o Eckhart Tolle, você investigar, isso está baseado na verdade ou não? Será que ele realmente identificou os problemas reais do ser humano e deu a solução adequada, Então é essa busca pela verdade. Uma coisa que eu acredito muito é que o ser humano ele está numa busca ansiosa, desesperada por algum tipo de sentido e significado em sua vida. O próprio mundo moderno em que nós vivemos, não conseguiu assim nos dar esse preenchimento. A ciência, a tecnologia, o conforto, a técnica, avanços científicos, enfim, tudo isso não conseguiu preencher, não deu essa resposta. E aí o homem ocidental, por ter essa aversão ao cristianismo, muitas das vezes, a cultura ocidental em si, ele acaba buscando por outras fontes. E aí nós acabamos conhecendo esses professores que trazem um pouco de cada uma dessas tradições orientais, como por exemplo o Eckhart Tolle, porque é isso que ele faz nos seus ensinamentos. Ele diz não ter basicamente uma religião, mas o que ele faz? Ele pega vários ensinamentos de várias tradições, várias tradições espirituais, religiões místicas, como por exemplo budismo, hinduísmo, taoísmo, gnosticismo, um curso em milagres, até mesmo o cristianismo, mais místico. Ele faz ali um sopão desses ensinamentos, um mix, e ele passa, qual que é a interpretação dele, ele fala, siga esse caminho que isso é isso, a solução para o sofrimento humano, para as suas inquietações é isso. Então basicamente o Eckhart Tolle acredita que por trás de todos esses ensinamentos religiosos, místicos e espirituais, existe somente uma verdade, que todos eles estão falando a mesma coisa em linguagens diferentes, Então o que o Eckhart Tolle está fazendo aqui? Ele está elaborando uma doutrina, uma nova religião, podemos dizer, apesar de ele dizer que não é uma religião e que não é uma doutrina, porque ele diz que toda a crença é um obstáculo para a verdade, mas ele passa essas crenças para você como se fossem verdadeiras, Ele está afirmando que, por trás de todas as religiões existe somente uma mesma verdade fundamental, que todas elas estão falando a mesma coisa, quando não é o caso. Jesus fala que, por exemplo, no cristianismo, que a única forma de você se reconciliar a Deus, de você chegar a Deus, é através dele, de você depositar a sua fé nele. Reconhecer que ele é o Filho de Deus, que ele morreu pelos seus pecados. Agora, se você pega, por exemplo, o islamismo, Jesus é visto como um profeta. Ele não é visto como o Deus que encarnou, que veio até nós em nosso resgate. Ele diz que Jesus é inferior a Maomé, Jesus é apenas um profeta, é inferior a Maomé, e que o Corão é a revelação divina, não a pessoa de Jesus. Se você seguir o islamismo, se você acreditar que Jesus é Deus, esse é a maior blasfêmia que você poderia cometer, pois Jesus é visto apenas como um profeta e Alá, na verdade, é o Deus, E a vontade de Deus está no Corão. No hinduísmo, Deus é visto como uma força impessoal, como uma energia impessoal, muitas das vezes, equiparado como sendo o universo. Deus é o universo, Deus é o todo. Mas ele não é um ser pessoal, que tem uma vontade, que é uma pessoa. Então esses são apenas alguns exemplos, mas o que eu quero dizer aqui é que as religiões elas não estão comunicando a mesma verdade, Então, elas não estão dizendo a mesma coisa. E essa é uma ideia falsa que o Eckhart Tolle transmite. Eckhart Tolle também diz que todas as religiões são igualmente falsas e igualmente verdadeiras. Depende de como você as usa. Se você quer acreditar que sua religião é a verdade, você está usando ela a serviço do ego. Então nessa afirmação, Eckhart Tolle basicamente está criticando todos aqueles que alegam ter a verdade espiritual, sobre as questões espirituais. Porém, o que ele não percebe é que ele está acusando a si mesmo, pois ele mesmo está fazendo uma declaração de verdade. Então, o que o Eckhart Tolle faz, Ele faz várias declarações como sendo verdades absolutas, enquanto ele condena as religiões, e pessoas que acreditam que aquela religião é a verdade, Não, para ele só o sistema de pensamento dele é o correto, E os outros estão errados, basicamente. Ele fala aqui também, que os primeiros humanos, cuja nova consciência emergiu plenamente, se tornaram os grandes professores da humanidade,
como Buda, o Lao Tse ou Jesus, apesar de seus ensinamentos terem sido mal entendidos, especialmente quando se transformaram em religião organizada, institucionalizada, né? Então, o que ele está querendo dizer aqui? É basicamente que toda religião institucionalizada está errada. E que ele conhece a interpretação correta dos ensinamentos, sabe? Que ele conseguiu captar o significado oculto que permeia todas essas religiões. E é isso que ele está te revelando, esse segredo, sabe? Que ninguém percebeu, só ele. Então, para ele, seu mix religioso é que pode guiar as pessoas para a verdade que estão procurando, né? Então ele acredita que a sua religião, embora que nunca tenha chamado seus ensinamentos dessa forma, é a verdade. Enquanto que Jesus Cristo claramente diz que ele é a verdade absoluta, né? E que nós devemos confiar nele, não no Eckhart Tolle. Então quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? E a evidência é que Jesus Cristo é muito mais confiável do que o Eckhart Tolle em seus ensinamentos. Bom, já que o Eckhart Tolle alega ter o conhecimento verdadeiro das religiões, que ele conseguiu encontrar, né, o significado oculto que permeia todas elas, vamos ver o que ele ensina realmente, né? Vamos ver se tem alguma substância o que ele ensina. Bom, um dos pontos principais do ensinamento do Eckhart Tolle é que, atualmente, tanto eu como você, estamos identificados com um falso senso de eu, com um falso eu, né? Que nós acabamos criando por conta de nossos pensamentos, pela identificação com a nossa mente, basicamente. E que essa falsa identidade que nós acabamos nos identificando é uma das principais causas do sofrimento humano. Que na verdade essa individualidade nossa, né, que nos impede de enxergar que nós na verdade somos conectados com o universo, com tudo. Que nós somos todos um, basicamente. Então aí nós chegamos na doutrina do monismo, que é da onde o Eckhart Tolle tira grande parte de suas crenças. E do panteísmo também, que eu irei falar mais adiante. O que é o monismo, né? O monismo é uma doutrina metafísica segundo a qual as diferenças entre os seres são ilusórias. Existe um único ser universal, de que fazem parte todas as coisas e todas as pessoas. O monismo, que significa um, ensina que tudo pode ser reduzido, toda a realidade, tudo que existe é reduzido a uma coisa só, um princípio unificador. Então essa é a visão do Eckhart Tolle, né? Que tudo que nós vemos é uma aparência, é uma ilusão. Que por trás, a verdade é que todos nós somos um, compartilhamos da mesma essência. E existem diferentes correntes do monismo, né? Mas Tolle parece preferir a escola hindu, que chama Advaita Vedanta, que reflete sua visão de que a essência interna de uma pessoa é totalmente um com tudo aquilo que existe. E a pessoa pode acessar essa verdade mergulhando dentro de si mesma, onde pode descobrir o seu verdadeiro eu. Então, basicamente, o que o Eckhart Tolle ensina? Ele ensina que nós, atualmente, a maior parte dos seres humanos está identificada com um falso eu, com uma identidade falsa, né, que ela se vê separada de tudo e de todos. É que essa ilusão de separação é a causa do sofrimento humano. E que é esse ego, né, que é o falso eu, você tem que dissolvê-lo, você tem que deixar ir, basicamente, os seus pensamentos, se libertar do seu ego, parar de pensar, porque isso só cria separação, você começa a se ver separado do tudo, de todos, né? Então você tem que se libertar desse ego que te confina, que te deixa separado, e perceber a sua unidade com tudo aquilo que existe, com tudo aquilo que é. E aí você vai ser liberado, né, do seu sofrimento. Então, ao você conseguir se libertar do seu ego por meio de algumas práticas, né, tais como, né, no hinduísmo, por exemplo, a realização do verdadeiro eu, para você se relembrar do seu verdadeiro eu, para você se libertar do seu ego, é um processo assim, que envolve o uso de inúmeras técnicas, como a yoga, a meditação. A yoga, inclusive, significa união, né? Justamente, é o monismo. É você se relembrar da sua unidade com tudo aquilo que existe. E você perceber que a separação é uma ilusão. Reflete, então, utiliza algumas técnicas como yoga, meditação, repetição de mantras e outras práticas que induzem a estados alterados de consciência. Então, quando você aprende a viver no aqui e agora, né? Tanto que um dos livros principais do Eckhart Tolle também é O Poder do Agora. O que ele fala? Que quando você está no agora, você se relembra da sua essência, do seu verdadeiro eu. Você para de extrair seu senso de identidade, que é falso, né? Que é uma ilusão de separação da sua mente, que você acabou criando, sabe? Um falso eu. E aí você, né, descobre quem você verdadeiramente é. Então ele fala isso em algumas frases, né? A consciência que você é a consciência universal, a vida única, que permeia tudo. O universo inteiro é permeado pela consciência, pela vida, que é outra palavra para Deus. Deus é o ser, não um ser. Não pode haver uma relação de sujeito-objeto aqui. Não pode ter dualidade. Não pode ter você e Deus. Em outras palavras, né,
Em outras palavras, no monismo não há uma distinção real entre eu e você. Existe somente eu, né? A consciência, a presença, o ser. E esse eu, que existe por detrás de todas as formas, é o eu verdadeiro, a verdadeira essência de quem nós somos. Todos nós somos o um eterno, também chamado de consciência, universo, né? Só que agora eu vou trazer uma outra perspectiva que é muito diferente dessa, que contradiz totalmente essa visão monista do Eckhart Tolle. A perspectiva cristã nos ensina que existe um Deus pessoal, o Criador, que progressivamente criou tudo o que existe em formas individualizadas, como o céu, a terra, as estrelas, a vegetação, as criaturas da terra, no mar e no céu, além de, obviamente, Deus ter criado a humanidade, né? Ou seja, tudo não é um, nós não compartilhamos da mesma essência. Na perspectiva cristã, nós temos sim uma individualidade, que é muito preciosa a Deus. Ele nos criou como seres únicos, não é uma ilusão, sabe, que nós temos que transcender para nos fundir com o todo e sermos absorvidos nessa massa amorfa, né, impessoal da consciência única. Você foi criado por Deus com muito amor e Ele respeita a sua individualidade. Ele não quer que você se funda numa massa impessoal de consciência. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. E uma das promessas que Jesus faz, né, é que todos nós, depois, né, de morrermos, seremos ressuscitados, nós manteremos, ganharemos um novo corpo, nós manteremos nossa individualidade, nós não terá reencarnação, né, como é ensinado no hinduísmo. Então na Bíblia é dito o seguinte, né, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, né, o julgamento final, na qual nós seremos julgados pelas ações que nós tivemos nessa vida. Vai ter essa fusão, né, entre tudo e todos. Não, cada um vai manter sua individualidade, inclusive as pessoas que você ama, e vocês juntos vão poder compartilhar, né, o povo eleito de Deus, quem acredita em Cristo, vai ter essa vida eterna com Deus. O monismo também é chamado de não dualidade. Por quê? Né? Porque ele rejeita toda e qualquer forma de dualidade, entre, por exemplo, a distinção entre criação e criador, entre o bom e o mal, sabe? Então, a sua pretensão de resolver todo o dualismo não dá espaço a um Deus transcendente, e por isso cada coisa é Deus. Então, pelo fato de tudo ser um, quem que é Deus? O que é Deus? É justamente esse um, essa essência única, vida, consciência, ser. Então, essa visão de que tudo é Deus, né, é chamada de panteísmo, que justamente vem do grego pan, né, que significa tudo, e teus, Deus. O que significa o panteísmo? O credo no fato de que tudo é Deus, ou por vezes de que tudo está em Deus e de que Deus está em tudo, né? O panteísmo. Cada elemento do universo é divino e a divindade está igualmente presente em todas as coisas. Essa visão não deixa espaço para Deus como ser distinto, tal como o entende o teísmo clássico. Então olha o que Eckhart Tolle fala, né? Eu não vejo Deus como uma entidade que está em algum lugar particular, mas como a essência, a inteligência, a vida essencial por trás de todas as formas. É o eterno. Porém, na perspectiva cristã, isso não existe. Existe uma diferença incomensurável entre nós, seres humanos pecadores, que somos sujos, basicamente, que estamos manchados pelo pecado, nós não somos santos, e nós fomos criados, nós não somos Deus, né? Há essa separação claramente distinta entre a criação e Deus. Nós somos a criatura, não o Criador. E o Deus, que é o Criador, ele é transcendente, ele não é um Deus imanente. Deus e o homem estão definitivamente separados, não apenas por conta das diferenças entre nossas naturezas. Deus é divino e perfeito, enquanto o ser humano é pecador e humano. Mas em relação ao nosso lugar na criação, Deus é o Criador, que existe além do espaço e do tempo, enquanto nós somos a criação, que é refém, né, do espaço e do tempo. Em Isaías 59:2 é dito, né, que mais as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça. O Deus, né, do Eckhart Tolle não é alguém especial. Ele, ou melhor, a coisa, é tudo. Não existe uma única coisa que não seja Deus. Os seres humanos são apenas um modo ou expressão do Deus que é um princípio, uma consciência, uma força viva. O Deus do panteísmo, né? Esse Deus do Eckhart Tolle é como se fosse uma massa de energia impessoal. É uma coisa, não uma pessoa. É uma massa de energia indiferenciada. Não é um ser que tem um caráter, uma vontade, que ama, que reflete, que tem intenção, que fala conosco, que nos ama, que nos julga.
Então, por exemplo, em Êxodos, né, Deus aplica a si mesmo o nome divino Eu Sou. Só uma entidade pessoal, reflexiva e racional pode dizer Eu Sou. Deus possui um eu, um centro de identidade pessoal. No cristianismo, Deus é uma pessoa. Deus se fez uma pessoa, né, conviveu entre nós por meio de Jesus Cristo. É aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. E o Filho nos revelou, né, basicamente, qual é o caráter, a natureza de Deus. Ele desceu até nós, conviveu entre nós para nos revelar quem é Deus. Então Eckhart Tolle diz algumas coisas como, né, tudo que existe é o ser, possui a essência de Deus, tem alguma forma de consciência. O que é Deus? A vida única e eterna que está por detrás de todas as formas de vida. Só que nem eu disse, né, as escrituras dizem, no entanto, que Deus é totalmente distinto do universo. Ele é distinto, assim como um arquiteto, ele é distinto da obra que ele construiu. Deus é distinto de sua criação, mas interage, né, com ela. Aí o Eckhart Tolle começa a soltar várias abobrinhas, né, como por exemplo, como se ele fosse o detentor exclusivo da verdade, né, e menosprezando todas as outras religiões, inclusive. Ele fala, a palavra Deus se tornou vazia de significado através de anos de mau uso. Pessoas que nunca vislumbraram o reino do sagrado, a infinita vastidão por trás dessa palavra, usam-na com grande convicção, como se eles soubessem do que eles estivessem falando. Então, basicamente, ele condena as pessoas que acreditam saber a verdade, enquanto repetidamente ele clama ser e saber a verdade, né? Enquanto todos os outros que não concordam com a sua visão, né, monista, panteísta, estão errados, são inconscientes, né, ignorantes a respeito de Deus. Então vamos falar agora, né, sobre qual que é a visão que o Eckhart Tolle tem sobre o problema fundamental do ser humano e também sobre qual que é o objetivo, né, do ser humano aqui nessa existência. Basicamente, de acordo com o Eckhart Tolle, né, o objetivo da existência humana é o despertar espiritual, despertar para a sua divindade interior, né, e perceber a sua unidade com tudo que é. Então essa é a visão de salvação que o Eckhart Tolle nos dá, né? Tudo que nós precisamos fazer é acordar para a nossa divindade interior, perceber que nós somos Deus e nos libertar do nosso falso eu. Tanto que o Eckhart Tolle fala, né, que a verdade é inseparável de quem você é. Você é a verdade. Não é Jesus Cristo que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por Ele. Não, é você e é a sua divindade interior que você por algum motivo ainda não descobriu, que você não percebeu, que você está ainda se identificando com ilusões, que você tem que descobrir. Você é a verdade, ela tá dentro de você. Esse livro, né, ele traz, que eu ainda quero trazer aqui no canal, Compreendendo a Nova Era, é um livro muito legal que traz, né, como que é a visão de mundo desses gurus, muito desse movimento da Nova Era, da qual o Eckhart Tolle faz parte, né, que ele pega várias tradições espirituais do Oriente, faz um mix aí, e começa a oferecer respostas para essa sede espiritual que o mundo moderno tanto tem, né? Que não falei no início desse vídeo, nós temos essa busca autêntica por Deus, por uma espiritualidade. Mas o problema é que esses ensinamentos da Nova Era eles são tudo ilusões, eles não nos dão preenchimento. Então o problema, né, de acordo com o ponto de vista global dos adeptos da Nova Era, é a nossa cegueira essencial. A amnésia metafísica, basicamente, que por algum motivo nós nos esquecemos da nossa verdadeira identidade, sabe? Agora estamos presos nessa identidade falsa que nós temos que nos libertar. Então, basicamente, o mito do Salvador lá fora, né, Jesus Cristo, está sendo substituído pelo mito do herói aqui dentro. Sua expressão final é a descoberta da divindade que há dentro de nós. Uma outra coisa que o Eckhart Tolle fala, né, que difere muito os ensinamentos dele do cristianismo, é que ele vê Jesus Cristo, né, apenas como um homem comum, como uma pessoa normal que existiu, que nem nós, e que em algum momento da sua vida ele atingiu, né, ele despertou para a sua divindade interior, basicamente. Então ele fala o seguinte: Jesus foi um homem que viveu há 2000 anos atrás e despertou para a sua presença divina, para a sua verdadeira natureza. Eckhart Tolle também diz o seguinte, né? Jesus fala do eu sou, a identidade essencial de todo homem e de toda mulher, e de toda forma de vida. Ele fala da vida que você é. Alguns cristãos místicos o chamam de Cristo interno, né? E também diz que você pode substituir Cristo por presença. Cristo é a essência divina ou o eu. A única diferença entre Cristo e presença é que Cristo se refere à sua divindade subjacente, quer você esteja consciente dela ou não, enquanto presença significa sua divindade desperta ou sua essência divina. Então essa é uma coisa, né, que os New Agers, o pessoal da Nova Era, ama fazer. Eles pegam alguns termos do cristianismo
e utilizam, né, de uma forma distorcida para argumentar, né, para clarificar as suas próprias ideias. Por exemplo, em nenhum momento das Escrituras, em nenhum momento de sua vida, Cristo falou do Cristo interno. Não, para os cristãos, Jesus é o Messias, ele é o Cristo, que foi profetizado desde lá do Antigo Testamento, o Salvador, sabe? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, né, Deus conosco. Uma profecia do Antigo Testamento que acabou se realizando em Jesus Cristo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e seu nome se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus lhes disse: se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo e eu não sou deste mundo. Inclusive, uma das coisas que o próprio Cristo nos alerta, né, é pra gente tomar cuidado com falsos profetas, charlatões, né, falsos gurus que começam a distorcer as próprias palavras de Cristo, né, começando a elaborar uma versão totalmente distinta dele, né, de tudo que aconteceu, da revelação. Diz o seguinte: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Isso é uma coisa que o Eckhart Tolle faz constantemente ao longo de seus livros. Ele vai pegando vários trechos da Bíblia, tirando eles do contexto, né, e procurando por significados ocultos, ocultistas, interpretando da sua forma, distorcendo totalmente o contexto, a mensagem da Escritura, e ele elabora uma nova versão de acordo com aquilo que ele leu, sabe? Para reforçar os próprios ensinamentos hinduístas, budistas dele, sabe? E aí ele fala, por exemplo, ele fala na seguinte passagem: o próprio ser que você é a verdade. Jesus tentou transmitir isso quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essas palavras ditas por Jesus são um dos maiores e mais potentes indicadores da verdade. Se forem entendidas corretamente, se mal interpretadas, elas se tornam um grande obstáculo. Só que se você ler essa passagem, né, em contexto e ter um mínimo de conhecimento sobre o cristianismo, em nenhum momento Jesus está falando que você é a verdade. Nada nessa passagem sugere que Jesus estava dizendo sobre ninguém mais além de si mesmo, quando disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo, é o caminho, a verdade e a vida. Se ele quisesse ter comunicado outra coisa, ele teria dito. Ele teria dito exatamente o que o Eckhart Tolle disse, né? Você é o caminho, a verdade e a vida. Você chega ao Pai por meio do seu eu divino. Aí o Eckhart Tolle também desconsidera totalmente o cristianismo quando ele faz afirmações, né, do tipo mitos, tais como a crença de que Jesus nunca desapegou do seu corpo, mas permaneceu um com ele e ascendeu ao paraíso com ele, né? Então, quando o Eckhart Tolle fala essa frase aqui, ele está desprezando toda a fé cristã, basicamente. Ele está fazendo um ataque frontal no coração do cristianismo. Que ele fala mitos, tais como a crença de que Jesus nunca desapegou do seu corpo, mas permaneceu um com ele e ascendeu ao paraíso. E esse é o coração da fé cristã, a ressurreição de Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo fala, né, que se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Toda a validade, toda a veracidade do ministério de Jesus repousa no fato da ressurreição. Se não aconteceu, sabe, tudo é uma mentira. Que nem o apóstolo Paulo fala, é inútil a fé que vocês têm. A gente está acreditando uma baboseira aqui, uma mentira. Porque o próprio Cristo falou que ele iria ressuscitar, sabe? Se ele não tivesse ressuscitado, ele estaria mentindo. Então, ele não é quem ele se diz ser, ele não é Deus, sabe, que veio aqui para nos resgatar, ele não é o Messias. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Porque estava ensinando aos discípulos, ele lhes dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar. Eu diria que esse é um dos pontos mais fundamentais desse vídeo, sabe? Que mostra a discrepância, né, entre o tipo de salvação que o Eckhart Tolle nos oferece e a salvação que nos foi dada por Jesus Cristo, sabe? São coisas muito distintas. O Eckhart Tolle diz basicamente, né, que o núcleo do sofrimento humano é a resistência interna ao que é, ao momento presente. Resistir internamente ao momento presente como ele é.
Então, no lugar da espiritualidade, mensagem de salvação, né, cristã de Cristo, ele aponta a solução dos nossos problemas, né, nós chegarmos nesse estado de consciência sem pensamentos. Não há necessidade da intervenção divina, não há necessidade do sacrifício de Jesus Cristo. Tudo isso é desconsiderado totalmente e a solução para os seus problemas é você permanecer no momento presente, em um estado sem pensamentos. O Eckhart Tolle, né, ele aponta erroneamente a fonte do sofrimento humano como sendo a falha de você estar presente no aqui e agora. Com isso, basicamente, ele fala em ajudar as pessoas a realmente lidarem com a fonte do seu sofrimento. Na perspectiva cristã, a raiz do sofrimento e da miséria humana pode ser rastreado no pecado, que nós temos esse livre-arbítrio e muitas das vezes nós fazemos coisas más, que não estão correspondentes com a bondade e santidade de Deus. E isso acaba gerando consequências em nossas vidas. O ser humano, ele tem um problema com a maldade, com a perversidade. Nós não conseguimos ser bons o tempo todo. Nós temos essa natureza de rebelião dentro de nós, que é contra, né? A gente tende a fugir, a se afastar de Deus, a correr longe dele. E esse é o principal problema do ser humano. Ele não consegue corresponder ao padrão de perfeição de Deus. Deus é santo, ele é puro. O ser humano não. Por isso mesmo, existe a necessidade da gente ser salvo, sabe? Nós por conta própria não conseguimos. E o pecado é aquilo que nos separa de Deus. É o que nos mantém longe dele. E é justamente esse é o papel de Jesus Cristo, né? É para isso que ele veio aqui, para nos purificar, para nos perdoar os nossos pecados. Então o Deus precisou descer para nos resgatar, né? Porque nós decaímos, nós nos perdemos no pecado. Nós herdamos essa natureza pecadora, né? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Ou seja, ninguém aqui, nenhum de nós conseguiu e nunca irá conseguir viver uma vida perfeita, de acordo com o padrão de perfeição de Deus. Somos todos pecadores. Por conta disso, nós precisamos de um Salvador que seja limpo, que seja santo, puro, que é Jesus Cristo, né? Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Então só Jesus Cristo que viveu uma vida perfeita e morreu sem nenhuma mancha de pecado. E ele veio ao nosso resgate para nos reconciliar a Deus, para perdoar os nossos pecados, sabe? E essa é uma visão, né, totalmente diferente da que o Eckhart Tolle fala a respeito, né, do problema do sofrimento humano. Do problema, o sofrimento humano é causado pelo seu ego, pela identificação com a forma, pela resistência ao aqui e ao agora, sabe? É uma visão muito rasa, muito superficial. Só que na perspectiva de Eckhart Tolle, né, nem o pecado nem a maldade existem, são realidades. Ele fala aqui, pecado é uma palavra que foi muito mal utilizada e interpretada. Se for traduzida do grego antigo, do qual o Novo Testamento foi escrito, o pecado significa errar o alvo, como um arqueiro que erra seu alvo. Então pecar significa errar o alvo da existência humana. Tá, mas errar o alvo, na perspectiva do Eckhart Tolle, é você estar identificado com o seu falso eu, com o ego, que você precisa transcender, né? Estando no momento presente, parando de se identificar com as formas, para você reconhecer a sua divindade interior. Na perspectiva cristã, né, esse errar o alvo significa você errar o alvo da santidade e da pureza de Deus. Nós falhamos nisso e precisamos de um redentor, né, para que nós possamos nos santificar, para que possamos ser perdoados e nos reconciliar a Deus. E que eu estava dizendo aqui, né, o Eckhart Tolle não reconhece que existe a maldade. Ele fala o seguinte: se o mal possui alguma realidade e possui uma realidade relativa e não absoluta, essa é a sua definição, a completa identificação com a forma, formas físicas, formas de pensamento e emocionais. Isso resulta em uma total inconsciência de minha conexão com o todo, com os outros e com a fonte. Ele também fala aqui, né, que a interconexão profunda de todas as coisas e eventos implica que os rótulos mentais de bom e mal são ilusões. Eles sempre implicam uma perspectiva limitada e são verdadeiros apenas relativamente e temporariamente. Tudo que é real é o ser em si. A consciência é tudo o que existe, a pura consciência. Então, na perspectiva do Eckhart Tolle, né, não existem coisas que são más absolutamente. É tudo uma questão, de se você pratica a maldade é porque você estava inconsciente, você estava identificado com a forma. Então se uma pessoa mata uma criança, se ela faz uma perversidade, aquela coisa não foi má, absolutamente falando. Ela estava apenas inconsciente da sua natureza, como essência, como presença. Um cara que atira numa criança não é mal. A tortura de uma pessoa também não é mal.
Abuso sexual também não é mal, absolutamente falando. Nossa percepção dessas coisas como sendo más, é aí que está o problema. Tais percepções, né, de que certas coisas são más, são ilusões da nossa mente. Nada é mal, bom em si, sabe? Nós estamos nos identificando com a forma. Percepções que são baseadas em formas ilusórias que ainda não conseguimos nos libertar. Além disso, a raiva e o ódio, né, que nós sentimos perante certas injustiças que acontecem, né, diante de nós, também são ilusões da nossa mente. Aí ele fala uma coisa que tira também toda a responsabilidade, sabe, moral que uma pessoa tem. Tipo, alivia totalmente qualquer tipo de culpa que ela possa ter, né, por ter cometido alguma coisa errada, maldosa. Ele fala o seguinte, né? Muitos atos de violência são cometidos por pessoas, entre aspas, normais, que se transformaram temporariamente em seres desequilibrados. Em julgamentos criminais em todas as partes do mundo, advogados de defesa costumam dizer frases como: ele estava completamente fora de si, enquanto os acusados afirmam algo do tipo: não sei o que deu em mim. Até onde eu sei, nenhum advogado de defesa forneceu a seguinte explicação ao juiz: este é um caso de responsabilidade reduzida. Meu cliente estava com corpo de dor ativo, por isso não sabia o que estava fazendo. Na verdade, não foi ele que fez aquilo, e sim o seu corpo de dor. Talvez não esteja longe o dia em que coisas assim comecem a ser ouvidas nos tribunais. Será que isso significa que as pessoas não são responsáveis por seus atos quando estão possuídas pelo corpo de dor? Minha resposta é: como podem ser? Como é possível alguém responder por suas atitudes se está inconsciente, se não sabe o que está fazendo? Então, o que ele está falando aqui, basicamente, ele está dando uma desculpa para as pessoas cometerem terríveis atos imorais, violentos, maus, sem que elas sejam responsabilizadas, sabe, por suas ações. Então, tipo, foi meu corpo de dor que eu me tornei inconsciente e acabei cometendo essas coisas. Eu estava identificado com uma forma, assim, uma forma emocional com o meu pensamento, e isso acabou gerando esse comportamento. Não era eu, era o meu corpo de dor que agiu por mim, sabe? Essa desculpa do corpo de dor é apenas um grande bode expiatório, né, que oferece alívio moral aos atos errados que uma pessoa comete. Então não foi a pessoa que cometeu a maldade, foi o corpo de dor dela. E, nas escrituras, na perspectiva cristã, é claramente muito nítido, sabe, a diferença entre o bem e o mal. Isso é claramente definido. Os 10 mandamentos são um exemplo disso, né? Existem certas coisas que são absolutamente boas e certas coisas que são absolutamente más. Então, né, tem essa distinção entre o bem e o mal, é nítido em várias partes da escritura, né? Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, já pelo costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. E, imagina você também chegar para uma pessoa que está, acabada, sofrendo muito, e você chega com um ótimo conselho do Eckhart Tolle, tipo, culpando ainda mais ela, como se ela fosse, você está apenas o sofrimento é causado pela identificação com a forma. Não existem outras formas de sofrimento, é a sua mente que está autocriando esse sofrimento. Fique presente no momento presente. E aí você vai se resolver seus problemas, sabe? Não precisa tomar ação, não precisa pedir perdão para Deus, rever a sua vida, refletir o tipo de pessoa, né, conduta moral que você está tendo no mundo. Não, apenas fique presente no momento presente. Então isso não é você ser uma pessoa amorosa, é ser bem cega, né, bem com falta de empatia. Então você dizer que as desgraças e brutalidades desse mundo são apenas uma ilusão é um sinal de negação patológica. Atos macabros, né, merecem ser julgados tanto de forma temporária, por meio das leis humanas, como de forma divina, né, do julgamento de Deus que não escapa de ninguém. E, tem muitas outras coisas que o Eckhart Tolle fala, que o autor desse livro aqui, que eu utilizei para fazer como base nesse vídeo, ele vai lá e pega frase por frase do Eckhart Tolle e vai, desmembrando aquilo e verificando, né, as contradições e investigando realmente qual que é a doutrina do Eckhart Tolle, né? O que ele ensina. Para você ver que não existe somente a versão do Eckhart Tolle, esse é um pensamento dele, existem outras perspectivas, e que agora a questão é você descobrir qual que tem mais evidência de ser verdadeira. É uma questão de você ver quem que tá falando a verdade aqui, sabe? É o Eckhart Tolle que sabe a verdade a respeito do cristianismo de Jesus Cristo e sobre os segredos de todas as tradições espirituais que só ele conseguiu desvendar, basicamente? Ou será que a verdade está em Jesus Cristo? Qual que tem mais evidência de ser verdade, sabe? O Eckhart Tolle ou Jesus Cristo? Então o intuito desse canal é a gente buscar a verdade, sabe? Por isso que eu estou postando esses vídeos. E para você chegar nas suas próprias conclusões. Mas é importante você conhecer que o Eckhart Tolle não é o dono da razão e que existem outras perspectivas.
E então esse foi o objetivo desse vídeo. Se você gostou, não deixe de comentar aqui, não deixa de dar um like, comenta aqui o que você não concordou, qual que é a sua opinião sobre isso. Compartilha esse vídeo com outras pessoas também e nos vemos no próximo vídeo, fechou? Tamo junto!